Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia, e hoje chegamos à Epístola dos Gálatas. Para falar para você sobre a carta aos Gálatas, eu quero voltar um pouquinho e falar sobre Paulo como autor da carta de Gálatas. Nós já falamos algumas coisas sobre Paulo, que ele se converteu no caminho para Damasco, ele estava indo perseguir os judeus, ele era Saulo, o perseguidor, ele assolava a igreja, ele corria atrás, ele trazia as pessoas para o meio da rua, fazendo-as blasfemar contra Jesus, porque ele entendia que aquele povo não estava seguindo a Deus, eles achavam que era algo diferente, e ele então tem um encontro com Cristo, Cristo aparece para ele, uma grande luz o derruba do cavalo, e ele ouve Jesus falando: Saulo, por que você me persegue? E aí ele vai entender que ele estava do lado errado da luta. E ele passa então a ser, de perseguidor, um perseguido, porque ele passa a ser alguém que prega o evangelho, que leva adiante. Mas eu queria que você conhecesse um pouco mais sobre Paulo do que simplesmente que ele era perseguidor. O nome Paulo, que é o nome que ele assume agora como apóstolo, significa pequeno. Você veja a humildade do apóstolo, dizendo: eu não tenho direito nem mesmo de me considerar algo a não ser pequeno, porque por muito tempo eu persegui a igreja de Deus. O nome hebraico dele, Saulo, significa pedido a Deus ou pedido de Deus. E ele nasceu por volta do ano 4 a.C. Então ele teria aproximadamente a mesma idade de Jesus, mas ele não foi contemporâneo de Jesus na Judéia, porque ele era natural da tribo de Benjamim, e a educação que ele recebe vem da sua mãe, que era judia, mas provavelmente o pai de Paulo devia ser romano, porque ele era romano de nascimento. E ele estudou retórica em Tarso, então ele era chamado de Saulo de Tarso, que é fora ali da região da Judéia. Ele foi preparado teologicamente, ele estudou aos pés de um grande mestre da época, um dos melhores e mais conhecidos, mais respeitados mestres ou rabis, que seria Gamaliel. Saulo foi um fariseu ferrenho, praticante, zeloso de toda a tradição dos seus antepassados. Ele chega a dizer assim: quanto ao rigor da lei, eu era fariseu, eu era melhor dos que eu da minha idade, eu era zeloso. Então ele conhece de perto toda a questão da lei dos judeus, toda a questão dos ritualismos, dos mandamentos. E por que a gente está falando isso? Porque a carta aos Gálatas, Paulo vai trabalhar especificamente esse assunto. Paulo vai trabalhar a questão da lei, porque quando Paulo planta a igreja dos Gálatas, quando ele evangeliza na Galácia, na região dos Gálatas, depois vem um grupo chamado hoje de judaizantes. Eram judeus que iam aonde Paulo pregou, dizendo: olha, agora que vocês aceitaram Jesus, vocês precisam entender que Jesus era judeu, então agora vocês têm que se converter ao judaísmo. Vocês aceitaram Jesus, Jesus era judeu, então vocês têm que cumprir a lei para poder ser salvos. Não basta só aceitar Jesus, tem que cumprir a lei. Então estavam desfazendo, porque a Bíblia diz que a lei apontou para Cristo. Paulo vai dizer: a lei nos serviu de aio. Aio era um tutor, era um professor, era um escravo que ficava responsável por ensinar os filhos do seu senhor a escrever, a comer, a se portar, a ter educação. Então, aio era aquele que levava, que fazia crescer. A lei apontava para Cristo. A lei não era um fim em si mesmo. E Paulo vai dizer para eles: olha, vocês já chegaram em Cristo. Cristo já alcançou vocês. Ele alcançou vocês. Agora vocês vão voltar para a lei. Então ele vai escrever a sua carta muito com esse pensamento, e ele se apresenta dizendo: olha, eu fui fariseu, eu conheço de perto a lei, você precisa se libertar dessa ideia de ter que fazer alguma coisa para servir a Deus. Não é pela lei, é pela graça. Os destinatários da epístola de Paulo, da carta, são as igrejas que se localizavam na região ao norte de Antioquia da Psídia, Icônio e Listra, que são as igrejas identificadas como igrejas da Galácia. Essa região ali de Antioquia da Psídia, Icônio e Listra, a região ao norte ali toda era a Galácia. Era uma região à direita, tinha a Itália, depois tinha mais um pedaço ali, onde fica a Grécia e tal, e do lado de cá, já na Ásia Menor, você vai ver ali a Capadócia, e você vai ver ali a região de Listra, você vai ver toda aquela parte ali, antes de chegar em Israel lá, mais ao norte, mais para cima. Os Gálatas, eles começaram bem, eles aceitaram o evangelho, eles receberam bem Paulo, eles aceitaram a mensagem e começaram a servir a Deus de todo o coração. A maioria da igreja era formada por gentios, não judeus.
E eles haviam saído do paganismo, e eles abandonaram suas práticas, eles tinham desejo de servir a Deus. Mas os judaizantes, aqueles que foram depois de Paulo, começaram a fascinar esses gentios. Por quê? Porque o judaísmo, ele era uma religião de pompa. Ele é uma religião que tem templo bonito, embelezado por Herodes, tem sacrifícios, são coisas visuais. Até hoje, infelizmente, as pessoas, para crer, elas pedem lenço, copo d'água, pé de coelho, seja lá mais o que for. Elas precisam de talismãs, mas isso não é fé. Se você precisa ver, você não consegue crer, porque crer é que você não pode ver. E Paulo vai trabalhar isso na vida dos Gálatas. A verdade é que a igreja havia caído também em desunião e contenda, e ele chega a dizer: olha, vocês não podem viver mordendo uns aos outros, vocês parecem bicho. Olha quão distante vocês estão daquilo que eu ensinei para vocês. E Paulo já começa a sua epístola dizendo: eu estou impressionado, mas é um impressionado ruim. Eu estou maravilhado, mas é um maravilhado ruim, de como tão rápido vocês abandonaram a fé que eu ensinei para vocês, o evangelho que eu ensinei para vocês, que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele nos amou, que Ele entregou a si mesmo, que Ele pagou o preço, e o que nós temos que fazer agora é ter fé. Nós somos justificados pela fé. Você não vai merecer nunca, você não vai fazer nada para obter a salvação, você precisa receber a salvação. E aí os judaizantes vinham dizendo: não, você precisa fazer, você precisa cumprir a lei, você precisa cumprir os rituais, você precisa ir a Jerusalém uma vez por ano na Páscoa, você precisa pedir ao sacerdote que peça perdão por você. E Paulo tinha dito a eles: não, o véu se rasgou, o caminho abriu, você tem toda a condição de chegar diretamente a Deus. O Espírito Santo habita em você, e ele faz com que o seu espírito, Paulo vai dizer, clame Abba, Pai, que significa Abba, é uma palavra que as crianças diziam para o pai, do tipo papai, papaizinho. Nós temos toda a liberdade de chegar diretamente a Deus. Você não precisa ficar preso a rudimentos desse mundo. Você está voltando quando você fica tentando cumprir a lei para merecer algo. Então Paulo vai trabalhar isso com os Gálatas. A igreja de Gálatas, ela foi plantada por Paulo na sua primeira viagem missionária, aproximadamente no ano 46. E essa carta, ela é escrita provavelmente no ano 49, antes do concílio de Jerusalém. Ela vai tratar de alguns temas, inclusive, que depois no concílio eles vão tratar também. Com a rejeição dos judeus para a mensagem do evangelho, Paulo, que inicialmente tinha começado a pregar junto com Barnabé, e na primeira viagem ele tinha sido escolhido e enviado aos judeus, Paulo diz: não, vou partir para os gentios. Então ele sai do sul da Galácia e vai para o norte, e aí ele planta a igreja ali, e ele então segue adiante. Os judeus que haviam rejeitado o evangelho vão atrás dele e começam então a seduzir o povo a cumprir a lei e a se tornarem novamente judeus. Ter que se circuncidar, ter que evitar comer carne de porco, guardar o sábado, tudo que na lei dos judeus fala, tá? Paulo, diante disso, escreve sua carta aos Gálatas, e ele vai repetir o verso de Abacuque, que ele repetiu em Romanos, que ele fala em Romanos, ele fala também aos Gálatas. Ele diz: o justo viverá pela fé. É pela fé, não é pela lei, é pela fé, ok? A salvação é oferecida no evangelho, ela é adquirida e mantida somente pela fé. Fé em quem? Na lei? Não, fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Então ele diz: o justo viverá pela fé. Se é pela fé somente, não pode ser exigido que eu cumpra a lei. Por exemplo, se você comer carne de porco, você não é de Deus. Se você não guardar o sábado, você não é de Deus. Peraí, isso aí é lei, mas é pela fé. Não tem nada que eu faça para merecer, então não tem nada que eu faça para perder. Paulo defende o seu apostolado e incentiva os crentes a produzirem frutos concedidos pelo Espírito Santo. Ele diz: vocês querem agradar a Deus? Vocês querem fazer coisas para Deus? Porque quem cumpre a lei, quem fica tentando cumprir a lei, é porque eles tinham vontade realmente de servir a Deus. Eles deixaram o paganismo, então agora eles tinham vontade de servir a Deus. Fala então: produza frutos do Espírito Santo. Quais são? Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio. Ele diz: você quer produzir coisas para Deus? Produza coisas que o Espírito Santo produz na sua vida. Produza amor, produza alegria, produza paz. Por quê? Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas você pode fazer tranquilamente que não há lei. A característica dessa epístola, ela é diferente. Ela das outras de Paulo. Ela não tem elogio ou palavra de louvor. Ela tem uma breve saudação e Paulo já começa,
já, por quê? Primeiro, era a primeira carta dele. Segundo, era uma das igrejas que ele mais apostava, eu imagino assim, no seu coração, porque ele havia ensinado, e agora eles estavam abandonando e voltando para a lei. Paulo trabalha declarações muito fortes, presença de contrastes, o tempo todo ele dizendo, olha, fé e obras são coisas separadas, você não pode querer fazer obras, fazer coisas para merecer a Deus, você tem que ser pela fé, você tem que entregar, você tem que receber, você é o passivo nessa relação, você recebe de Deus a salvação, não tem nada que nós fazemos, a salvação ela é um ato unilateral de Deus, não é uma via de mão dupla, eu não vou fazer coisas para Deus para ser salvo, eu vou receber a salvação, porque Jesus pagou o preço. Então ele diz, olha, a vida que eu vivo agora, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu vivo na fé, no Filho de Deus, eu não vou fazer coisas, eu não vou, como ele diz, eu não vou escandalizar a graça, eu não vou abandonar tudo o que eu recebi para voltar para a lei. Isso não faz sentido. Então Paulo está alertando os Gálatas sobre isso. Ele diz, olha, eu não vou aniquilar a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu à toa. Agora, se a justiça provém de Cristo, esquece a lei, vai viver para Cristo, faz o que Cristo mandar, você vai fazer muito mais do que a lei. Ele chega a dizer, olha, quer saber o que diz a lei? O resumo de toda a lei é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo de toda a lei, está lá no capítulo 5, verso 14. Toda a lei se cumpre numa só palavra, amar o seu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vocês estão mordendo uns aos outros, então vocês não estão consumando, vocês não estão servindo nem a lei e nem a Cristo. Então Paulo vai trabalhar muito isso. Ele trabalha a questão do verdadeiro evangelho. Ele vem explicar muito aos Gálatas sobre o verdadeiro evangelho, sobre a fé como o único caminho, como a suficiência para uma verdadeira experiência, para poder ser salvo, não as obras, a fé. Ele vai trabalhar também sobre a aplicação desse verdadeiro evangelho. O crente tem responsabilidades para com a família de Deus, de ser cordial, de amparar. Ele vai dizer que o crente tem motivos pela fé para gloriar-se no próprio evangelho. E Paulo vai fazer isso. Ele diz, olha, quanto ao mais, ele encerra a sua carta dizendo isso. O versículo 17 do capítulo 6, ele diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O tema da nossa campanha é amor e perdão. Paulo foi alguém que experimentou verdadeiramente o perdão de Deus. Ele era perseguidor, agora ele passou a ser perseguido. Ele era alguém que amava a Jesus, alguém que experimentou realmente ter do Senhor a resposta de Deus para a sua vida, um novo direcionamento para a sua vida. E ele diz, olha, ninguém venha me perturbar com o negócio de lei. Paulo chega a se apresentar e diz, eu fui fariseu quanto à lei, eu cumpri, eu era melhor dos que eu da minha idade, mas eu reputo tudo isso perda. Ele fala, isso não é nada. O Cristo, a graça de Cristo é que me alcançou no caminho para Damasco. Não foi a lei que me salvou, foi Cristo. E ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você quer cumprir a lei para merecer? Pois eu trago aqui, ó. E Paulo sabe do que ele estava falando. Ele já tinha sofrido açoites, prisões, surras, apedrejamento, naufrágio. Então ele sabe do que ele está falando. Mas ele diz, eu trago no meu corpo. Provavelmente Paulo está usando essa palavra, marcas de Cristo, estigma, com 2 ou até 3 significados. Ele diz, olha, primeiro, as cicatrizes que eu trago no meu corpo são por amor a Cristo. Eu trago marcas de ter servido a Cristo e ter pago o preço no meu próprio corpo. Outra coisa que ele está dizendo, ele pode usar essa palavra também, estigma, no outro sentido, que é a marca do proprietário. Sabe aquela marca que ferra o boi? Na época da escravidão, ferrava o escravo para ter a marca do seu dono, para saber a quem ele percebia, e Paulo, a quem ele pertencia. E Paulo vai dizer, eu trago no meu corpo a marca de Cristo, ou seja, eu me declaro, eu sou escravo de Cristo. Está marcado aqui, todo mundo que olhar para mim reconhece, eu pertenço a Jesus. Isso é amor e perdão derramado sobre a vida dele, para que ele possa dizer, aquele que era o perseguidor, aquele que era alguém tão ruim, hoje ele se declara alguém que pertence, que foi marcado pelo amor, pelo perdão de Jesus. Mas eu gostaria de encerrar falando para você sobre outra marca muito importante. Os evangelhos narram, e Paulo vai dizer isso também, quando ele fala, eu trago no meu corpo a marca de Cristo, me faz lembrar que Cristo também traz no corpo dele a marca do amor dele por nós. Você sabia que Jesus tem cicatrizes? Porque a Bíblia diz que aquele Jesus
Do mesma forma como ele foi ao céu, ele voltará. E depois que ele haver ressuscitado, já estava no seu corpo glorificado, ele apresenta para Tomé: olha aqui minha mão, põe o dedo aqui no meu lado, veja o que eu sofri. O Senhor traz as marcas da cruz por amor a mim e a você. Você já parou para pensar que o amor de Deus causou cicatrizes no próprio Jesus? Marcas do seu amor impressas para a eternidade no próprio Jesus. Então, quando Paulo fala: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, provavelmente ele estava pensando também nas marcas que Cristo trazia no corpo, por amor a mim e a você, por amor a Ele. Meu querido, a marca de Cristo na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus no seu coração, entregue sua vida a Jesus, produza frutos de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, produza o fruto do Espírito. A sua vida tem que ser uma fonte de amor, de alegria, de paz, de bondade, de ser benigno para com as pessoas, de ser longânimo, ou seja, de ter realmente uma misericórdia, paciência, uma capacidade de suportar, ter fé, ser manso, ter domínio próprio, controlar as próprias paixões e entregar tudo isso para Jesus, reconhecer que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e que você desenvolva com Cristo um relacionamento que marque a sua vida, de forma que as pessoas que olharem para você possam entender: ele pertence a Jesus. Na vida dele eu vejo a marca de Cristo também. Que Deus nos abençoe. Amém.